Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal e hoje vamos falar sobre esse tema que você confunde tanto, que você vê lá um monte de sigla, não sabe o que significa, por onde começar, aí você sai chutando tudo, não sabe como montar uma estratégia de lance, né? Eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo de forma bem direta, de forma bem prática, para te mostrar você de vez resolver esse problema, essa dúvida que você tem por aí, beleza? Mas antes eu tenho um recado, é um recado muito importante. Eu não vou avançar para esse conteúdo, que é tão importante, antes de falar isso. Muitos de vocês estão assistindo os benditos conteúdos que eu coloco aqui e não se dá o trabalho de colocar, apertar lá o curtir. O que custa para você? Conta para mim. Qual é o problema de você assistir e apertar o bendito do curtir? Qual é o problema? Pô, custa zero. Você tem aqui o conteúdo que foi pensado, que foi destrinchado para que você possa pegar, aplicar nas suas contas. Tem tanta gente que vem no particular falando: nossa, Guilherme, aprendi tanto aqui com esse conteúdo. Pô, vai lá, coloca o like, pô, bota nos comentários, top. Vamos criar um compromisso a partir de agora. Todo vídeo que você assistir, você vai lá, dá uma curtida, escreve top, escreve legal, qualquer coisa. Por quê? Por quê? Porque o algoritmo entende que isso é bom. Você tá aí, pô, você sabe que no digital é importante jogar o jogo do algoritmo, certo? Então, você vai me dar essa força a partir de agora. Temos esse compromisso? Temos esse compromisso? Eu não estou ouvindo você responder, mas temos esse compromisso. Então, agora sim, fiz o desabafo. Agora tá na hora de avançar para esse conteúdo. Mas é sério, tem muita gente que assiste. Porra, o que custa? 0 segundos. Com 0 segundos não, mas menos de 10 segundos para você ir lá, curtir e escrever um top no comentário. Você nem viu o conteúdo, já deixa aí na confiança, porque isso ajuda a chegar cada vez mais longe. Beleza? Fechou? Isso me motiva a querer continuar por aqui, né? Já tem um spoiler, na verdade, não era para ter esse spoiler, mas vamos embora. Agora chega de blá blá blá. Vamos falar aqui de coisa séria, vamos falar do conteúdo. Se você está chegando agora nesse conteúdo aqui, não me conhece, prazer, meu nome é Guilherme Ornati, tenho mais de 11 anos de experiência no mercado de e-commerce, tenho vários outros vídeos depois que eu me apresento. Nesse aqui eu não vou tomar mais o seu tempo, tá? Vamos direto para o conteúdo, que eu não quero que fique um vídeo muito longo. Vamos lá, falando de estratégia de lance de Google, focado para conversão, tá? Porque tem outros tipos de foco, posso fazer outros vídeos sobre isso. Aliás, se você quiser que eu falo de estratégia de lance focado para vídeo, focado para impressões, que é inclusive isso aqui, né? Que eu já deixo aqui. Tem outros tipos, por exemplo, focado para impressões. Por exemplo, uma campanha de display, você tem lá um tipo de lance que é o VCPM. Né? Eu não vou aprofundar nisso, depois se quiser você dá uma pesquisada, mas é um tipo de lance que existe para campanha com foco em impressões. Tem campanha com foco para visualização, que é o tal do CPV, né? Campanha de YouTube, por exemplo. Tá? Não é o foco aqui. Quem me conhece sabe, meu foco é performance 100% focado para e-commerce. Legal? Não significa que uma campanha de impressão, uma campanha de YouTube não pode, de visualização, né, não pode entrar numa estratégia de performance. Óbvio que pode. O que eu estou querendo dizer aqui é que nós vamos trabalhar com foco em conversões, em foco em venda, tá? Poderia ser foco em conversões e captação de lead, não é o caso aqui. Sou focado em e-commerce, captação focado em venda. Legal? Dito isso, muito bem. Quais são as possibilidades que você vai encontrar, tá? Aqui eu já entro um pouquinho. Quando você está lá configurando suas campanhas, depende do tipo de campanha, por exemplo, PMax, Shopping, você vai encontrar alguns tipos de lance que você pode utilizar, mas não vai fugir disso daqui, tá? Focos em conversão, você tem o maximizar cliques, você tem o maximizar conversões, você tem o maximizar valor da conversão e você tem a parte do ROAS desejado, certo? Aqui um ponto muito importante que você tem que levar em consideração para você entender exatamente, tá, o racional de que tipo de lance você vai usar. Tá? Não vamos cravar na pedra que você sempre vai utilizar o lance X. O mais importante é você pegar o racional. Geralmente eu faço isso com os meus conteúdos, né? Eu dou a base, os pilares, e você vai testando e colocando na prática. Mas vamos lá. Se você está começando, ou se você já começou e não tem muito histórico relevante, né? Vamos trazer para a prática. Vamos pegar que você tá lá, você pegou uma conta de um cliente novo e ele não tem muito histórico relevante, né? Não tem dados suficientes de conversão. Você já sabe dessa história que tanto o Google quanto o Facebook, eles levam muito em consideração
o histórico de conversões. Cada um fala um número, o Google fala em 50, o Facebook fala em 50 eventos, o Google fala em 30 conversões, enfim. Por que ele diz isso? Porque esse é o ponto importante que você tem que levar em consideração. Porque você está, vamos chamar de inteligência, tá? É uma inteligência de dados. No Facebook você vai ter como aprendizado de máquina, aqui você vai ter como inteligência. Que basicamente, conforme você vai acumulando informações da meta solicitada, ele vai acumulando essa inteligência de dados. Então, quando você faz a sua estrutura, você acumula uma quantidade de eventos, ele aprende com isso. Sim, ele aprende. E ele vai ficando mais inteligente na segmentação. Não sei se você sabia disso. Se não sabe, está sabendo agora. E aqui a sua estratégia de lance, ela é muito influenciada. Para isso eu vou citar um caso prático de você utilizar uma estratégia errada de lance, pode derrubar uma coisa que aconteceu com ele não era cliente ainda, mas quando a gente pegou, a gente identificou esse erro, né? Que estava fazendo assim a queda no faturamento dele ser de quase mais de 40%. Tá? Então vamos lá. Dito isso, você já entendeu que o algoritmo aprende com as informações que você entrega para ele, você já entendeu que o lance ele tem muita relevância com esse aprendizado, tá? de máquina, com essa inteligência de dados. E, Guilherme, mas tá bom, se eu não tenho dados, o que eu tenho que fazer? Você tem que acumular dados, tá? E o que eu gosto de fazer no início? Tá? Como ele não tem muita informação de conversão, por exemplo, eu chegar lá e já pedir ROAS desejado, tá? Ele não tem ainda muita informação sobre que tipo de público, que tipo de horário, que tipo de cliente, que tipo de potencial cliente ele tem que exibir. Ele não tem muita informação ainda sobre isso. Por quê? Porque ele não acumulou dados ainda. Ele não acumulou eventos o suficiente para falar, olha, esse tipo de público vai entregar um retorno sobre investimento maior. Porque é isso, presta atenção, que isso aqui é muito, muito importante você entender. Conforme você vai acumulando informação, ele vai aprendendo que aquele determinado público, aquele determinado horário, aquela determinada região, ela tem, isso eu estou falando dos lances inteligentes, ela tem um ROAS melhor do que outra, por exemplo. Né? Uma região X tem um ROAS melhor do que outro, o horário X tem um ROAS melhor do que outro, estou tocando meu alarme aqui, o tipo de público tem o melhor, a faixa de público tem o melhor ROAS do que aquele lá. Beleza. Dito isso, o que acontece? Ele vai aprendendo e ele vai exibindo você mais e vai dando lances maior ou menor. Sacou? É aí que está a correlação entre o aprendizado e o lance. Ele dá lances maiores ou menores, né, conforme ele acumula informação. Lá atrás, quando eu comecei isso, 2012, você tinha que fazer toda essa visão de forma manual. Então você tinha que ver lá, pô, por região, olha só, isso aqui está dando o melhor resultado, logo eu vou aumentar lance, era muito comum falar isso, vou aumentar lance por região, vou aumentar lance para determinada coisa. Era tudo manual. Hoje não. Esses lances inteligentes, a proposta é exatamente essa, tá? Escalar e automatizar. Tá bom, beleza. Então, quando utilizar qualquer um desses quatro? Eu gosto, e aí vai ter gente que vai olhar e falar, não, eu vou direto para ruas desejadas, vou direto para maximizar o valor de conversão. Eu gosto de criando uma escalinha do seguinte sentido. Tem um pouco histórico ou zero histórico, maximizar cliques ou maximizar conversão. Tá? Vai depender do tipo de campanha que você vai utilizar. Tá? Por exemplo, uma PMax você só consegue começar com maximizar valor de conversão. Uma de shopping você já consegue começar, um shopping padrão, né? Você já consegue começar com maximizar cliques, por exemplo. Tá? Por quê? Para ele trazer clique, para ele aprender. Traz dado, traz dado, traz dado, traz dado, traz dado. Pô, legal, comecei a ter um histórico de ruas, por exemplo. Eu tenho, presta atenção aqui agora. Acumulei 30 dias, 15 dias, acumulei um volume suficiente de eventos de compra, e a média ali está, por exemplo, num ROAS de 2,5. Tá. A partir do momento que eu acumulei informação, o que eu posso fazer? Legal, ele estabilizou aqui em 2,5. Agora eu posso mudar a estratégia, porque ele já tem dados, posso mudar a estratégia para ROAS desejado, buscando um ROAS alvo de 3 e deixo rodar.
deixo rodar. Aqui um parênteses. Tem muita gente que toma decisão igual lá em Facebook, né? Que eu também acho errado, mas tem gente que vai lá e pega um dia, 2 dias, já pego, já troco toda a estratégia. Aqui em Google, inclusive, eu já vi casos que em torno de 7, 10 dias que você fez uma alteração de ROAS desejado, ele até piora um pouco, não sempre, né? Eu já vi casos de ele piorar o resultado de ROAS e depois começar a melhorar significativamente. Tá? Se você quiser, deixa aí no comentário de eu mostrar um caso desse exatamente na prática. Eu vou mostrar a linha do gráfico na campanha, especificamente. Tá? Qual que é o ponto aqui? Ele demora um pouco mais para responder. Então você tem que acumular mais informações. Tá? Ou seja, qual que é a lógica? Eu gosto de começar com lances, né? Para trazer o volume de dados, se você está no começo, e depois você vai para uma estratégia, por exemplo, de maximizar conversão, o ROAS desejado. Ah, quando o CPA desejado, quando o ROAS desejado? ROAS e-commerce, CPA, alguma estratégia de captação de lead. É assim que eu diferencio. Legal? Ficou claro? Então aqui é acúmulo de dados e informações. Né? Acúmulo de dados e informações, por exemplo, maximizar conversão, traz volume de dados. Depois eu vou afinando com base no histórico. Eu trago para maximizar valor de conversão, trago para ROAS desejado. Tá? Principalmente aqui para ROAS desejado. Exemplo que eu falei que eu ia dar com base prática, hoje cliente, mas ele chegou há um tempo atrás, e uma das campanhas falou, olha, isso aqui estava performando pra caramba, muito, e do nada caiu 40% do meu faturamento, e eu não entendi absolutamente nada. Quando a gente foi olhar, vou resumir a história, fomos olhar, olhei lá para o ROAS desejado, estava um ROAS desejado de 11 e uns quebrados. Né? Na verdade, vai aparecer lá 1.100 e alguma coisa por cento, mas que dá um ROAS de desejado de 11 e uns quebrados. Eu olhei para a média era de 4 e pouco, 5. O que foi feito? A pessoa claramente não sabia o que estava fazendo. Pô, vamos aumentar aqui, né? Aumentou lá para... Ou não sei, sinceramente, se foi alguma sugestão do próprio Google que ele só apertou OK. Enfim, sei que vinha numa média, numa batida, porque estava trabalhando com maximizar valor de conversão, subiu para ROAS desejado, legal, num ROAS pedido baixo, depois subiu para um ROAS de 11 uns quebrados. O que acontece? Aqui é um ponto fundamental, não queria que o vídeo ficasse longo, mas ficou. Fundamental. Presta atenção nisso. Vamos supor que você está trabalhando lá com ROAS médio de 5. Você pedir para o Google ROAS 18 não significa que ele vai entregar o ROAS 18. O que acontece quando você faz isso? Tá? Sai do ROAS 5 para o ROAS 18, por exemplo. Ele vai olhar os leilões, né, de todos os canais. Vamos supor que seja uma PMax. Ele vai olhar para os leilões de todos os canais e tal. Se por acaso a média de lance ela está menor, né, do que você está pedindo, então, por exemplo, você pediu o ROAS 18. O que o Google entende? Olha, ele quer apenas aparecer em lances, em públicos, em horários, em dias que tenham potencial de trazer retorno sobre o investimento de 18. É esse o comando que você dá na plataforma. Se por acaso ele entender isso for muito acima de uma média aceitável perante a concorrência daquele leilão, o que ele vai fazer? Ele vai deixar de exibir você. Por quê? Porque para você não faz, ele entende que para você não faz sentido aparecer abaixo de 18, sacou? Então, você está pedindo 18. Ele olha o jogo com base em inteligência artificial, não tenho ideia de como ele faz isso, mas ele tem esse histórico, e ele fala, não vou exibir. O que eu identifiquei nessa conta especificamente? Isso, saiu de um ROAS médio baixo, ao invés de você ir aumentar, tá, então o que fazer, né? Vamos entrar no que fazer. Vai aumentando aos pouquinhos. Vai aumentar. Quanto pouquinho? Vai de meio ponto em meio ponto. Pô, tá ali num ROAS de 3, 3,5. Espera, observa. Ah, beleza, estabilizou, sobe mais um pouco, sobe mais um pouco. Porque você vai calibrando o teto. Você vai observando, ó, começou a cair a impressão. Começou a cair a impressão significa que pediu um ROAS muito acima do que a média da concorrência. Então não vai me exibir. Você entende a lógica? Pedir ROAS 18, você matou a campanha. Por quê? Por causa disso. Porque ele deixou de exibir. Deixou de exibir porque ele julgou. Não é possível te entregar um ROAS 18. Logo ele derruba. Aí o que você tem que fazer? Trabalho inverso.
Pô, então baixa e deixa ela exibir. Só que aí, o que acontece? Você sabe, é muito delicado. Ele ferra com toda a inteligência de campanha. Pegou? Tá claro? Não ouvi o que você falou, mas espero que esteja. E na prática, né? Por exemplo, numa PMax, por exemplo, você vai encontrar lá a primeira, uma maximizar valor de conversão. Você deixa rodar maximizar valor de conversão, identifica qual é um padrão de ruas desejado ali, e aí sim você muda para ruas desejado. Uma campanha de shopping, você vai ter ali a opção de maximizar cliques, depois você passa também para ruas desejado, a partir do momento que estabilizou. E é assim que você vai otimizando. Pegou? Eu imagino que isso tenha dado uma clareada. Claro, dá para aprofundar muito mais, mas se você está iniciando ou intermediário ali em estratégia de lance, tá aqui uma visão. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like. Temos um compromisso. Não esquece, deixa alguma coisa aí nos comentários para ajudar com o algoritmo. Tamo junto por esse vídeo. É só um grande abraço. Até a próxima e tchau.